Uma outra situação, gente, uma outra situação dessa semana também, que é muito importante, é o encontro, tá, entre o Vladimir Putin e o Xi Jinping em Moscou, que vocês estão vendo aí nas imagens, né? A gente sabe que a guerra da Ucrânia, na verdade, é uma articulação política produzida pelos Estados Unidos a fim de manter e ampliar sua influência política, econômica e militar sobre a Europa, que hoje mais parece um protetorado dos Estados Unidos. A Europa vem perdendo com a guerra, assim como os Estados Unidos têm interesses econômicos na guerra. O fato é que essa aproximação da China com a Rússia é um sintoma de algo que pode estar sendo construído, que é um mundo multipolar, que, entre outras coisas, pode ameaçar a soberania do dólar enquanto privilégio exorbitante no sentido de ser a moeda de reserva internacional para trocas comerciais. A China já está negociando diretamente com a Rússia, já tem acordos de relações diretas de comércio com a Argentina, com blocos como a Arábia Saudita, como o Irã, como Coreia Popular. A própria Rússia também já vem criando outros mecanismos em função de todos os bloqueios econômicos que ela vem sofrendo pelos Estados Unidos, pela Europa, desde o desenrolar mais recente da guerra da Ucrânia. Isso pode estar apressando a formação de uma nova forma dos países negociarem no mercado internacional. Fato que vem fazendo com que lá nos Estados Unidos mesmo já comecem apostas a respeito de uma crise do dólar. Então esse privilégio exorbitante já está começando a ser questionado, ou melhor, já está começando a ser visto como ameaçado pelos grandes jornalões dos Estados Unidos, haja visto, por exemplo, o que está escrito aí nessa manchete do Financial Times. Então, já há uma percepção nos Estados Unidos de que pode estar havendo uma formação político-econômica que viabilize a construção de relações comerciais que não dependam da hegemonia do dólar. Não é interesse de Pequim. Tá? Não há interesse de Pequim. E algumas pessoas vão dizer assim, olha, não é verdade que o dólar está caindo porque a China tem uma conta de capitais fechada, não poderia ser assim, mas o fato é que a geopolítica está construindo essas condições, apesar desses flagrantes entraves para o estabelecimento, por exemplo, do renminbi, lá, a moeda chinesa, como uma moeda padrão para as trocas internacionais. Os Estados Unidos, gente, para além desta questão, vem vivenciando uma crise bancária. É isso que a gente tem que entender e é isso, por exemplo, que saiu noticiado nessa matéria aí de mais um jornalão dos Estados Unidos, no caso aqui do Washington Post. O que aconteceu, né, com o Silicon Valley Bank é apenas a ponta de um iceberg. Se vocês lerem essa matéria, vocês vão perceber que, por exemplo, o que está descrito lá? De um total, vamos dizer assim, disponível para a realização na economia americana de 2,2 trilhões de dólares, as perdas, tá, não realizadas, calculadas no sistema bancário, podem chegar a 2 trilhões de dólares. O que significa isso, gente? Significa que se houver uma corrida brutal aos saques nos Estados Unidos, o sistema bancário norte-americano não tem condições de garantir os saques. Aí você pode dizer assim, não, Humberto, mas isso é uma situação extrema, quer dizer, só se todo mundo correr para sacar. Mas não, isso não vai acontecer. Mas, gente, o que aconteceu com o Silicon Valley Bank? A partir de uma percepção do mercado de que o banco poderia não ter condições de honrar com os saques dos depositantes, houve uma corrida aos saques, 40 bilhões em 24 horas. Quando aconteceu a quebra nos Estados Unidos em 2008, a gente tem que lembrar que o primeiro iPhone era um lançamento. Então essa dinâmica que existe hoje ainda não existia naquela época. Hoje você faz uma corrida de saques ao alcance dos seus dígitos na tela do seu celular, o que pode produzir um volume de saques gigantesco muito rapidamente.
Então, se o sistema bancário americano, daqui um pouco, dá indícios de não ter sustentação, nós podemos ter uma corrida de saques, vamos supor que 30%, 40% desse total de volume, vamos dizer assim, desses 2,2 trilhões do sistema de crédito americano, vamos supor que metade ou menos, 40%, comece a ser sacado por medo de uma crise bancária maior. Isso já representaria um colapso. Nós já tivemos os colapsos dos pequenos bancos, nós já tivemos colapsos dos bancos de investimento, e agora bancos de porte médio também já estão sendo afetados nos Estados Unidos. Porque a gente tem que pensar o seguinte, a subida de juros nos Estados Unidos está quebrando o sistema, colocando os norte-americanos numa situação muito, muito complexa. Porque vejam, os títulos comprados, pré-fixados a uma taxa muito baixa de juros, agora não conseguem competir no mercado com títulos muito mais vantajosos com uma taxa de juros bastante mais alta. Só que os Estados Unidos não pode baixar o juro por dois motivos. Primeiro, porque a inflação lá ainda está alta, e quando tudo que você tem é um martelo, todos os problemas precisam se parecer com pregos. E é por isso que os Estados Unidos insistem na taxa de juros para controlar a inflação. Só que tem um outro porém muito grave. O que sempre sustentou essa dinâmica do dólar no mercado internacional foi a grande compra de títulos pela China, por outros países, sempre foi a absorção do mundo inteiro desse grande passivo do Federal Reserve, dessa grande quantidade de dólares. Então, se o mundo muda o perfil de juros, os Estados Unidos não pode manter um perfil muito baixo, porque senão ele não vai conseguir dar vazão no ritmo que ele precisa para os seus papéis. E isso acontecendo, por exemplo, se a China continuar reduzindo as suas compras de títulos dos Estados Unidos, os americanos vão ter um problema maior ainda para lidar no seu mercado interno e na sua economia. Então vejam, conforme eles vão aumentando a taxa de juros, isso permanece nos Estados Unidos, essa semana aumentaram mais 0,25 e sinalizaram que vão continuar subindo os juros até 5%. Cada meio ponto percentual, cada 0,25 que o Federal Reserve aumenta na taxa de juros, representa mais pressão e mais crise de crédito no sistema bancário dos Estados Unidos. Então vejam a situação. Eles não podem baixar a taxa de juros por causa do mercado internacional de papéis e por causa da inflação no mercado doméstico. E por outro lado, a cada vez que eles aumentam a taxa de juros, eles agravam a pressão sobre o seu próprio sistema bancário, obrigando o governo dos Estados Unidos a salvar os bancos, inclusive com o fundo garantidor de saques, que agora passou a extrapolar os 250 mil dólares até então garantidos. Ou seja, nós temos, mais uma vez, uma crise do capital na centralidade do sistema capitalista. Por isso a necessidade da guerra, por isso essa necessidade de não aceitar qualquer tipo de plano de paz. A paz não interessa aos Estados Unidos, mesmo que essa guerra continue aproximando países como China e Rússia, mesmo que essa guerra continue criando facilidades para novos sistemas de pagamentos que não dependam da dinâmica do dólar. Tempos conturbados temos pela frente, porque o que acontece nos Estados Unidos impacta todo o planeta, muito mais ainda os países periférico-dependentes do arco das áreas de influência dos Estados Unidos da América, como, por exemplo, o Brasil. Por isso é importante, sim, o Lula viajar para a China. Por isso é importante, sim, a gente conseguir se colocar de maneira não tão dependente dos Estados Unidos dentro dessa nova divisão internacional do trabalho que pode estar em construção a partir dessa formatação do mundo em um novo mundo multipolar. Então, muita atenção. O dólar está ameaçado, isso não é para agora, não é para o ano que vem, mas já há em curso um processo parecido com o que se viu com a libra esterlina lá antes do estabelecimento da hegemonia do dólar. Então, muita atenção. E, principalmente, muita atenção nos rumores de ampliação da dinâmica de guerra. Porque quando os Estados Unidos se depara com esse tipo de situação, invariavelmente é a guerra que eles utilizam
para botar ordem na casa. E agora, mais uma vez, não me parece ser diferente. Beleza, gente?